Cuidar das pessoas é uma obrigação ou uma estratégia? Descubra após a vinheta. Quando eu falo de saúde e segurança, do que exatamente eu estou falando? Saúde e segurança é um conjunto de práticas, normas e políticas voltadas para a preservação do bem-estar físico e mental e também da proteção da integridade do trabalhador no ambiente laboral. Eu queria destacar agora alguns exemplos práticos da atuação da saúde e segurança. Os médicos, na época da pandemia, são um grande exemplo prático da atuação da saúde e segurança do trabalho. Um ambiente onde, naquela época, os agentes da saúde estavam com a própria saúde exposta, onde eles passaram dias longe da família e nem sabiam se iriam retornar. A saúde e segurança do trabalho contribui para manter o ambiente mais protegido, pois é regulada pela NR 32, exige o uso de equipamentos de proteção individual, os EPIs, adequados, como luvas, óculos e máscaras, e a vacinação obrigatória dos profissionais. Como se pode observar, os médicos sempre naquela época estavam lavando as mãos, usando máscaras e luvas para manter a proteção. Dentro desses exemplos de aplicações e situações, eu gostaria de destacar um tema que é chave no nosso documentário, que é a psicologia penitenciária brasileira. O que é a psicologia penitenciária? Quais são seus riscos psicossociais? Para o psicólogo penitenciário, existe uma atenção redobrada por conta da sobrecarga emocional, a exposição à violência estrutural e o adoecimento por burnout. A atuação nesse ambiente insalubre demanda protocolos rígidos de segurança. Para entender melhor sobre a psicologia penitenciária, eu convidei a psicóloga prisional Cláudia Regina Vaz para dar ênfase ao nosso trabalho e enriquecê-lo com as suas experiências. Então, trabalho no hospital de custódia e tratamento desde 2007. Tenho experiências anteriores, porque sou concursada da Secretaria da Justiça. Então, eu comecei mesmo a trabalhar em 1998, já como efetiva. Trabalhei em outras unidades prisionais, realizando perícias, avaliações psicológicas para fins de livramento condicional e mudança de regime, né? Saídas temporárias também dos presos. Falando pelos desafios do ambiente. Como uma psicóloga que trabalha numa penitenciária, você sabe dizer quais são os maiores desgastes e desafios da sua área? Então, o que mais desgasta é ver o sofrimento das pessoas. Você conviver com pessoas em privação de liberdade é muito difícil, muito doloroso, e a gente precisa de um suporte emocional. Por isso, ao longo dessa minha trajetória, desse trabalho, eu sempre procurei fazer análise. Já fazia antes de entrar no sistema, porque na época que eu estava estudando, na época da faculdade, havia uma cobrança muito grande para que a gente buscasse um acompanhamento terapêutico, um acompanhamento analítico, e eu já fazia análise, né? Então, dei continuidade, para mim fazia parte da minha vida, da minha rotina, falar sobre essas situações que me atravessavam. Ainda mais eu cheia de medo no sistema prisional, precisava realmente do suporte. Então, a convivência em ambientes de privação de liberdade, isso nos marca profundamente, porque há diversos sentimentos, né? Sentimentos contraditórios, mas também sentimentos de impotência fortíssimos, porque a gente não tem muito o que fazer, a não se oferecer a escuta para aquela pessoa, né? Para que ela possa falar, para que ela possa contar do seu sofrimento. E isso tem um preço para a gente também, né? Isso também traz sofrimento para a gente, sofrimento psicológico, né? Além de diversas situações que ocorrem no sistema prisional, né? Como a adição de sofrimentos, né? Para quem trabalha, isso é vivenciado também de forma dolorosa, pelo menos assim para a maioria das pessoas, né? Então isso também deixa marcas na vida da gente, essa convivência com pessoas encarceradas e a adição de sofrimentos físicos e psicológicos, para além do cumprimento da pena que envolve a privação de liberdade. Falando agora sobre prevenção e papel das instituições.
Para evitar o esgotamento total, o famoso burnout, o que o profissional psicólogo precisa fazer por si mesmo no dia a dia? E no caso da senhora, o que funciona? Sobre os sinais do adoecimento são vários, né? Desde uma situação que a gente vê de que as pessoas passam a ter uma convivência com o sistema prisional de maneira diferente. Porque a unidade prisional é uma instituição total, né? Então, leiam Goffman que vocês vão entender sobre isso, né? Então, a gente vê pessoas e que a vida é toda dentro daquele sistema cheio de regras, de normas, né? Um ambiente de disciplina. E depois de um tempo de trabalho, a gente começa a conviver com aquilo e aquilo também passa a fazer parte um pouco da nossa vida. A gente se familiariza, a gente naturaliza aquele ambiente. Então, determinadas situações que vocês, por exemplo, se chegassem lá, se espantariam, para a gente é uma coisa comum, porque é uma convivência de tantos anos naquele local, que há um apagamento, né, de determinadas situações. E o que o profissional deve fazer quando percebe que está nessa situação? Que o paciente está mais nervoso ou que o próprio psicólogo está em risco, sua segurança está em risco? A gente percebe, e percebe pelo quê? Percebe pelo discurso, percebe pelas expressões faciais, ou seja, faz determinadas perguntas, vê como a pessoa está lhe respondendo, observa o que ela traz para você. Então, se representa um risco, a gente precisa, naquele momento, não seguir adiante. Ou se a gente precisa seguir adiante, tem que chamar alguém. Ou chamar alguém da equipe para atender junto com a gente, ou pedir ao policial penal que fique mais próximo, né, para a gente poder fazer aquela intervenção, né? Mas é preciso realmente sempre ter muito cuidado com isso. Não é para um profissional ouvir tantos relatos pesados e lidar, né, com o sentimento alheio, sem deixar que isso prejudique a sua saúde e a sua segurança. Para não prejudicar tanto, né, a minha segurança, a minha saúde, é importante que a gente tenha uma base, né, que envolve o acompanhamento psicológico, um trabalho em equipe dentro do sistema prisional. Então, é importante você ter um ambiente harmonioso de trabalho, ter pessoas com quem você possa conversar, e às vezes a gente só pode dividir com essas pessoas que estão mesmo trabalhando com a gente. Então, eu sempre tive pessoas que sempre tive e tenho, né, no ambiente de trabalho, relações muito boas, relações profissionais, mas além de você ter sua vida lá fora, você entender que ali é só um trabalho e que você não pode fazer muito mais além do que está no seu campo de atuação. Além dos esforços individuais, o que as instituições deveriam oferecer obrigatoriamente para que os psicólogos pudessem trabalhar com mais segurança? Sobre o que as instituições deveriam oferecer? Às vezes, as pessoas têm a impressão que o policial penal está lá para proteger a equipe de saúde. Não é isso. As atribuições do policial penal, que está ali, é ele que traz o interno, a interna, né, para a gente poder atender. O trabalho dele é custódia, vigilância, escolta do preso, da presa, né, do interno, da interna. Não é para garantir a segurança da psicóloga no sistema prisional, do médico, não é isso. Partindo disso, né, porque às vezes a gente tem várias vezes eu escutei de colegas, de estagiários, por exemplo, achando que o policial penal está ali para lhe proteger. Não é, para o preso. O que é que a gente tem em termos de segurança? A gente precisa ter uma sala adequada. Eu já trabalhei em ambientes completamente inadequados, que às vezes quem eu contava era com os próprios internos que ficavam fazendo a segurança da sala, porque eu precisava oferecer uma escuta para um paciente e a minha sala muito próxima aos pavilhões, às alas, e os internos entravam toda hora, eu não conseguia parar um minuto para poder atender uma única pessoa, porque sempre tinha 2, 3, 4, aquilo também dava um conforto. E a última pergunta para finalizarmos: se você pudesse dar um conselho para um psicólogo em formação que vai começar a trabalhar em um ambiente de alto risco, qual seria? Conselho para quem vai trabalhar num ambiente de alto risco, pensando no sistema prisional, né? Porque tem outros ambientes também que a pessoa também corre risco. Conciliar bem aí, se é realmente isso que você quer, se você está disposta, se cercar também de cuidados. Acho que a nossa postura conta muito, né?
E a pessoa percebe quando a gente não é verdadeiro, quando a gente está fingindo. Por exemplo, quando eu disse para vocês no início, né, eu aprendi a ter coragem. Aprendi porque eles me ensinaram a ter coragem mesmo, né? Acho que eles me ajudaram nisso, assim, do enfrentamento. E foi isso, pessoal. Quero agradecer a nossa convidada de hoje, a psicóloga Cláudia. Foi muito bacana a sua participação. E nos vemos no próximo episódio do nosso PIS 360.